Está no ar mais uma edição do jornal Canal do Ônibus, com os seguintes destaques. Viagens de ônibus voltam a ser competitivas e avião perde passageiros. Um encontro com o passado para refletir sobre o futuro. Esta foi mais uma edição da VVR, exposição de ônibus e caminhões antigos, que você acompanha aqui a cobertura completa. Oferecimento Quality Financiamentos. Ônibus rodoviários voltam a recuperar passageiros antes perdido para o avião. O que todo mundo previa agora aconteceu de fato. Crescendo sem a estrutura necessária, o setor aéreo agora está perdendo passageiros. Com o aumento do valor das passagens de avião, o estrangulamento dos aeroportos brasileiros, que provoca atrasos e muitos aborrecimentos nos terminais aéreos, parte da demanda que migrou para o avião está voltando para o ônibus rodoviário. A tendência se intensificou em setembro deste ano. Em outubro, o número de passageiros de ônibus foi em média 20% maior em comparação ao mesmo mês do ano passado. Só a linha Rio-São Paulo, a mais movimentada do país, teve crescimento de 15%. A ligação é operada pelas empresas Autoviação 1001 e Expresso do Sul, que pertencem ao mesmo grupo, a Expresso Brasileiro e Itapemirim. Num país onde o governo federal pretende investir cerca de 50 bilhões de reais no trem-bala, só para atender o trajeto entre Rio e São Paulo, os aeroportos não têm dado conta da demanda. Além dos atrasos, falta de conforto nos aeroportos, extravios de bagagem são constantes e muita burocracia para embarcar tem afugentado os passageiros. Mas, por outro lado, as empresas de ônibus dizem investir em melhorias, como em veículos mais confortáveis para reconquistar de vez o viajante. Um verdadeiro encontro com a história e com a saudade. Essa foi a VVR, a maior exposição de ônibus e caminhões antigos da América Latina. Não, esses não são apenas veículos antigos. São verdadeiras máquinas de histórias e reflexão que nos fazem relembrar ou conhecer o passado e entender quantos desafios foram superados para que chegássemos até aqui. A VVR, Viver, Ver e Rever, a maior exposição de ônibus e caminhões antigos da América Latina, mais uma vez provocou emoção em quem participou e fez com que muitas histórias fossem não apenas relembradas, mas celebradas. O evento é realizado desde 2004, quando começou na garagem da empresa Expresso Redenção, na capital paulista. Pelo crescimento do número de expositores e visitantes, a partir de 2007, começou a ser realizado no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A iniciativa do evento é do primeiro clube do ônibus antigo brasileiro. O presidente da entidade, Antônio Caio Castro, conta que a cada edição, várias emoções e amizades novas. Você toca num momento bastante emotivo. Realmente, eu até te peço, dê essa oportunidade a muitos dos expositores. Cada um tem uma história, cada um tem uma razão, cada um tem um motivo de por que ele tem este ônibus, este caminhão, esta picape. Cada um tem uma história própria e você vai se surpreender e todos os nossos amigos também vão se emocionar, porque as histórias são comoventes. E realmente, Caio está certo. Em cada ônibus e caminhão, muitas histórias, como por exemplo, nesse ciferal flecha de prata, Mercedes-Benz LPO 1113, ano 1974. Ele foi comprado e restaurado pelo empresário Alexandre Cortes em homenagem ao pai, João Batista Cortes, um dos pioneiros dos transportes entre Belo Horizonte e o Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O trabalho de restauro foi complexo, mas valeu a pena. A nossa empresa, a empresa do meu pai já falecido, né? Nasceu em 1962 e entrei na empresa em 1982, já criança. Meu pai me colocando cedo para trabalhar.
e tomei gosto pelo trabalho e vim dando sequência. E infelizmente em 1991 ele veio a falecer e a nossa família deu sequência à empresa até 1997, onde nós decidimos realmente negociar a empresa, né? Mudar de segmento de transporte e mudamos para o transporte de cargas na cidade de Belo Horizonte, ligando Belo Horizonte São Paulo e Belo Horizonte Rio de Janeiro, né? E na verdade sempre aquele sonho meu de tentar achar um carro que foi da nossa empresa, não consegui achar, mas achei um idêntico e adquiri-lo e acabei reformando, restaurando em memória do meu pai, que quando eu vejo as fotos da empresa, eu lembro muito dele, muita saudade, e comprei em memória dele, onde eu restaurei o carro com o maior carinho e capricho, junto com meu irmão e meu sócio, para que nós possamos realmente sempre lembrar da nossa história, né, no transporte passageiro e saudades do meu velho pai. E não há dúvidas, os transportes realmente apaixonam. Prova é o empresário Antônio Sérgio Hurtado, que hoje é um dos maiores colecionadores particulares de veículos pesados antigos. Neste ano, um dos destaques do acervo de Hurtado foi a penúltima unidade do modelo CMA Flecha, produzido pela Aviação Cometa e um grande conhecido das estradas brasileiras. O ônibus faz jus ao seu posto de um dos marcos da história das viagens rodoviárias no Brasil. O empresário fez questão de manter as cores tradicionais da Cometa e anuncia mais uma novidade para o ano que vem. Tem mais um Cometa vindo também, que é o outro famoso, esse é o famoso CMA Flecha Azul, né, que vem do dinossauro, né, que a Cometa fazia em parceria com a Ciferal, mas vem um outro famoso aí que é o Morubixaba, né? Esse eu estou construindo ele, se Deus quiser, ano que vem vocês vão ver ele aqui. Deve ficar muito bonito. Outro modelo de destaque trazido pelo empresário é a carroceria de ônibus Papa-Fila Sermava, ano 1966, que foi comprado da Marinha. Pode-se dizer que, pelo seu porte e capacidade de passageiros, ele foi o antecessor do ônibus articulado. Muito mais que veículos antigos, a exposição também revela os hábitos e os cotidianos da cidade, como por exemplo esse Papa-Fila, que entre outras capitais também operou em São Paulo. Um detalhe curioso era o seguinte: como o motorista ficava lá do outro lado, na cabine do caminhão, a porta era acionada aqui, pelo próprio cobrador. A edição deste ano contou com a presença da rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda, que se tornou a madrinha do evento. Sula, inclusive, dirigiu um caminhão Mercedes-Benz ano 1958. Ela se recorda de uma das suas marcas, seu famoso ônibus cor-de-rosa, no qual, como fazem os caminhoneiros e os motoristas de ônibus, cruzou este país. Olha, aquele ônibus foi um presente, uma parceria muito bacana entre eu e a Volvo na época. E passei aí, viajei o Brasil inteiro com o meu Volvo, excursionando, levando para todo o país. Era, acho que, o ônibus mais que as pessoas tinham expectativa. Onde chegava na cidade, todo mundo tinha o desejo, precisamos conhecer o ônibus da Sula Miranda, porque realmente era um produto especial, diferenciado. Eles tiveram muito carinho. Até hoje tenho saudade da minha suíte cor-de-rosa, com meu chuveiro, muito legal. E me trouxe assim, muito conforto, me livrou de muitas situações, porque às vezes a gente chega em alguma cidade, não chega em cima da hora, não dá tempo, às vezes não tem a condição e vai direto para o show. Então eu estava muito bem instalada. Era minha casa, né? Era minha Sua casa sobre rodas. Agora, é interessante que, às vezes, de uma cidade para outra que não seja tão distante, às vezes o ônibus até vale mais a pena que o avião, né? A questão da burocracia dos aeroportos, tudo. Eu usei muito, inclusive, dessa forma, porque às vezes a logística para nós que temos que estar na estrada todo dia, até você ir para o aeroporto, esperar, voltar, era mais fácil. No meu caso, que eu ia na minha suíte maravilhosa, era muito mais confortável. Muitas vezes eu deixei de ir de avião para poder ir de ônibus. A cada passo no Memorial da América Latina, verdadeiros tesouros. A jardineira de 1929 remonta ao início dos transportes, quando era necessária muita coragem para seguir no sonho de ir e vir. A cidade de São Paulo tem vários marcos históricos. Sem dúvida nenhuma, os trólebus são um deles. Na VVR, a prefeitura trouxe um modelo ACF Bril importado de Denver, Estados Unidos, ano 1948. O modelo prestou serviços na capital paulista até os anos de 1990. Pelo porte e conforto interno, o ônibus era bem evoluído para sua época, deixando muitos veículos mais novos para trás.
Já o Chevrolet 1963 mostra que os transportes no Brasil já estavam se modernizando nesta década, mas ainda faltava muito para chegar ao estágio atual. Um dos maiores marcos da evolução dos ônibus no Brasil, quando começavam a deixar de ser meros chassis de caminhão encarroçados, foram os monoblocos que a Mercedes-Benz começou a produzir em 1958. Eles estiveram presentes no evento, como este bem restaurado exemplar da Passaredo. O Nimbus TR-3 da aviação Colombo conta a história de como os transportes se evoluíram no país. Ainda do sul do país, o Volvo B58 Nielson 2.50 da aviação Graciosa mostra que já no início dos anos de 1980, os modelos de ônibus deram um salto no luxo e no conforto. Aliás, a Nielson, que depois veio a se chamar Buscar, marcou épocas com os modelos Diplomata. O Diplomata 310, como esse da São João Batista, era muito usado para médias distâncias e fretamento. Para turismo ou viagens maiores, havia versões mais requintadas dos Diplomatas, como o 350, exibido pela Rodrigues. Outro ônibus que marcou época e que, pela sua qualidade, ainda pode ser visto nas estradas, foi o Tribus, produzido pela própria Aviação Itapemirim. A empresa levou 2 unidades ao Memorial da América Latina. A história teve várias versões do Tribus, que foi um dos importantes veículos para o aperfeiçoamento da fabricação de chassis e motores mais fortes de ônibus com 3 eixos. Modelos famosos e curiosos foram atrações também, como o ônibus escolar norte-americano ano 1986, carroceria Word. Hoje ele é usado em trabalhos sociais que auxiliam jovens a aprenderem o ofício e a arte de restaurar veículos antigos. Outro modelo também marcante é o simpático Fofão, o ônibus de 2 andares que a CMTC teve em São Paulo por iniciativa do então prefeito Jânio Quadros. O ônibus não deu certo por causa do seu porte. Eram 4,25 metros de altura, mas deixava um charme por onde passava na cidade. A primeira unidade foi entregue em 1º de outubro de 1987. A capacidade de passageiros era grande, 26 sentados e 40 em pé na parte de baixo e 46 sentados no andar superior. Ônibus, caminhões, furgões, guinchos, enfim, veículos que embalaram o progresso e que hoje alimentam sonhos e recordações de quem assumiu o espírito da VVR e viu, viveu e reviveu. Com trabalhos técnicos de Cláudio Lopes, de São Paulo, Adamo Bazzani. Você acompanhou o Jornal Canal do Ônibus. Mais informações você confere no nosso site www.canaldoonibus.com. Até a próxima!